Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, que a pessoa que tem um coração voluntário para dar, que é generoso, né? Que abre o coração para ajudar o seu próximo, para ajudar a obra de Deus, aqueles que fazem a obra de Deus, isso vai fazer com que aumente o crédito da pessoa diante de Deus. Essa pessoa ela passa a ter crédito no céu, crédito no reino de Deus. Então, quando essa pessoa tiver necessidade, querido, essa pessoa tem crédito. Então, aquilo que ela pedir a Deus, aleluia, pode ter certeza que Deus vai atender. Porque essa pessoa tem crédito com Deus. Por causa da sua generosidade. O seu coração aberto em dar. Então, isso está fazendo o fruto deles aumentar o crédito, né? Então, há pessoas que às vezes não têm crédito. Não tem crédito por quê? Porque a pessoa não quer ajudar ninguém. A pessoa não tem a sensibilidade de ajudar ninguém. Então a pessoa não está dando fruto. Então esse fruto faz aumentar o crédito. Aleluia. Né? Então é igual a pessoa que tem uma conta lá no banco. Então vai aumentando. Ela vai lá colocando, vai aumentando o seu crédito. Né? Vai aumentando. Uma pessoa que tem lá, você tem um cartão de crédito. Você vai ali comprando. Então você vai aumentando ali o seu crédito. Aleluia. Então o crédito deles estavam aumentando diante do Senhor. E ele fala assim: eu recebi tudo e tenho até de sobra. E por que ele tinha de sobra? Porque os irmãos davam com generosidade. Não dava com pena, não dava com dó, com tristeza, não. Eles davam por amor. Eles davam porque eles queriam demonstrar o amor e o cuidado pelo apóstolo. Eles queriam demonstrar a gratidão e o reconhecimento daquilo que o apóstolo havia feito por eles. Que Deus havia usado o apóstolo para poder ganhar a alma deles. Aleluia. Então, em forma também de reconhecimento e gratidão, eles então ajudavam ofertando. E diz aqui: recebi tudo e tenho de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Então ele fala aqui, né, que é uma oferta de aroma agradável. Então, aquela oferta que aqueles irmãos haviam dado para suprir a necessidade do apóstolo Paulo, aquilo subia diante de Deus, querido, como um aroma agradável. Era algo agradável, né? Igual no judaísmo, quando eles ofereciam lá a oferta do incenso, então eles preparavam essa oferta, então ela subia, essa oferta, esse cheiro, esse aroma subia de maneira que Deus aspirava e se agradava daquela oferta. Então aquela atitude daqueles irmãos de demonstrar cuidado para com o apóstolo Paulo, a obra de Deus, aleluia, estava como que subindo como aroma agradável. E ele diz: um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. É algo que Deus se agrada. A pessoa, aleluia, que ajuda aquele que Deus levantou para fazer a obra. A pessoa que ajuda a obra de Deus. É algo agradável. E ele fala assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Aleluia. Então ele disse para esses irmãos: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Quem ia suprir a necessidade desses irmãos era Deus. O apóstolo Paulo não teria como suprir a necessidade de todos aqueles que estavam ajudando a ele. Mas ele falando: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, porque ele é rico em glória, aleluia, ele vai suprir a necessidade de vocês. Ele vai retribuir o que vocês estão fazendo por mim. Ele vai recompensar essa atitude de vocês. Porque Deus estava vendo no coração daqueles irmãos uma atitude voluntária. Aqueles irmãos estavam fazendo aquilo por interesse, para se aparecer. Não estavam fazendo aquilo ali por intenções escusas, para poder as outras pessoas verem: ah, que
alcançar alguma coisa no meio da congregação, não. Eles estavam fazendo aquilo por amor. Eles estavam fazendo aquilo por gratidão, estavam fazendo aquilo por reconhecimento, aleluia, porque eles queriam demonstrar também o cuidado, né? O cuidado, a preocupação que eles tinham com o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Paulo tinha a preocupação, o cuidado com a alma deles, com a vida deles, que estava ali se doando, que estava ali intercedendo, orando, visitando eles, aleluia. Eles então também queriam demonstrar esse cuidado para com o apóstolo Paulo. Então está falando, o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir a necessidade de vocês. Aleluia. Então quando você tiver falta de alguma coisa, Deus vai suprir. Deus está cuidando e vai cuidar de vocês. Ele vai providenciar aquilo que vocês precisam. Vocês não vão ter falta, porque quando surgir, você tiver alguma falta, Deus vai suprir. Ele vai, providenciar aquilo que vocês precisam. Em Cristo Jesus. Tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Então aqui, querido, ele fala sobre essa gratidão que nós também devemos ter, querido, para com aqueles que Deus levantou, aleluia, para nos ganhar. Aqueles que Deus usou para poder nos ajudar, nos abençoar a obra de Deus. Aquela pessoa que se dedicou, que orou, que intercedeu, que está intercedendo pela nossa vida, que se coloca diante de Deus em oração, nós devemos demonstrar esse cuidado, aleluia, não somente pelos nossos irmãos, que nós devemos fazer isso, mas também por aqueles que fazem a obra de Deus, por aqueles que Deus levantou para realizarem a sua obra, porque se esses irmãos, querido, não suprisse ali, fossem usados por Deus, o apóstolo Paulo, ele não ia conseguir fazer a obra do Senhor, ele não ia conseguir fazer como ele fez a obra do Senhor, porque ele tinha as suas necessidades que precisavam ser supridas. Mesmo que os outros irmãos das outras igrejas, que as quais o apóstolo Paulo fundou, não haviam se associado com ele, mas esses irmãos, porque Deus sempre levanta alguém, querido. Deus sempre levanta alguém para suprir a necessidade. Deus sempre levanta. Quando um irmão, um filho de Deus está em necessidade, Deus sempre levanta alguém. Aleluia. Alguém pode, às vezes, não querer ajudar, se recusar a ajudar, se negar a ajudar, mas sempre o Senhor vai levantar alguém. Deus nunca vai deixar a pessoa desamparada, a pessoa ali sem condições, sem ter a sua necessidade suprida. Então aqui, nesse texto, nós vemos, aleluia, a gratidão do apóstolo Paulo, nós vemos a sua atitude diante das circunstâncias, que não é porque ele estava passando necessidade, que ele ficava abatido de cabeça baixa, pensando em retroceder na sua fé, em desistir da sua missão, não. Aleluia, pelo contrário, isso o estimulava mais ainda, porque ele sabia em quem ele estava crendo, em quem ele estava seguindo. Aleluia. Então, quando nós sabemos a quem nós estamos servindo, mesmo que enfrentamos dificuldade e necessidade, isso não vai nos levar a retroceder. Não vai nos levar a abandonar a nossa fé em Deus, a ficar contra Deus, como Israel ficou. Israel no deserto ficou contra Deus. Israel no deserto ficou contra Moisés. Ficou contra Arão. Eles se revoltaram. Eles desejaram retornar ao Egito, porque eles pensaram que a vida no Egito, como escravo, era melhor do que a vida com Deus no deserto. Então eles não estavam confiando no Senhor, na provisão de Deus, no cuidado de Deus. Então eles desejaram voltar e até mesmo desejaram morrer no Egito, diante lá da comida dos egípcios. E isso, querido, fez com que Deus ficasse ali entristecido, irado com Israel, por causa das constantes murmurações, porque Israel constantemente murmurava. Israel não conseguia ser grato a Deus por aquilo que Deus havia feito por eles, que Deus havia libertado eles da escravidão, havia mudado a vida deles, tirado o jugo dos egípcios de sob o pescoço deles. Aleluia. Deus havia posto eles em liberdade, mas eles não conseguiam enxergar isso, a obra que Deus havia feito. Eles só conseguiam olhar
olhar para suas necessidades, só conseguiam focar naquilo que faltava, que nós estamos com sede, que nós estamos com fome, nós não temos pão, nós não temos carne, nós não temos água. Então a pessoa só consegue focar na necessidade, querido. Tem pessoas que o seu foco é a necessidade. Quando a necessidade não é suprida, a pessoa então ela não consegue ficar contente, ela não consegue ficar feliz, não consegue se realizar. Mas quando o foco da pessoa é Deus, o seu foco é a salvação, é cumprir a vontade de Deus na sua vida, isso então traz contentamento. Aleluia, porque a pessoa está no foco certo, atingindo o foco certo, aleluia, está fazendo as coisas com a intenção e com a motivação certa, aleluia. Então nós precisamos atentar para isso e não deixar com que as circunstâncias, a falta de alguma coisa venha nos roubar. Venha, querido, roubar aquilo que recebemos do Senhor, que é a alegria, a paz que Ele nos dá. Aleluia. E quantos não têm perdido a paz? E quantos não têm perdido a alegria, o prazer de servir a Deus? Porque falta uma coisa aqui ou falta outra coisa ali. Aleluia. Então a pessoa só consegue olhar para aquilo que está faltando. Está como Israel, só consegue olhar para o que lhe falta, mas não consegue olhar e enxergar aquilo que Deus já fez pela sua vida. Aleluia. A grande salvação, a grande libertação que Deus já realizou em sua vida. A pessoa não consegue ter a visão que a pessoa era um escravo, que a pessoa estava lá oprimida, que a pessoa estava lá privada de tudo, aleluia, que a pessoa estava ali limitada, não tinha direito a nada, e Deus veio e libertou a pessoa com um braço forte, com mão poderosa, e agora a pessoa só consegue enxergar que eu não tenho emprego, só consegue enxergar que eu não tenho dinheiro, eu só consigo enxergar que eu não tenho uma roupa, que eu não tenho um sapato, que eu não tenho uma comida, que eu não tenho isso, que eu não tenho uma casa, que eu não tenho aquilo, mas a pessoa não consegue enxergar a salvação. A salvação que foi dada a ela gratuitamente, aleluia, que foi concedida a ela por meio de Jesus. Então a pessoa não consegue perceber a grandiosidade, a obra grandiosa que Deus Ele fez, porque a pessoa está focado nas coisas mínimas, nas coisas pequenas dessa vida, aleluia. Por isso que Jesus falou, se vocês, falou para os discípulos, homens de pequena fé, porque Ele disse que os discípulos estavam agindo como homens de pequena fé, porque estavam ali focados nas coisas mínimas, querido. Aleluia. Estava ali preocupado com a falta de um alimento, estava ali preocupado com a falta de uma roupa, com falta de algo mínimo, pequeno, mas não conseguia enxergar aquilo que Deus tinha para eles. Aleluia. E muitas pessoas estão assim, não conseguem enxergar, só conseguem enxergar o que está diante dos seus olhos, aquilo que os olhos podem contemplar. Por isso não devemos olhar as circunstâncias, porque hoje você está vivendo uma circunstância, uma situação adversa, só que o amanhã pertence ao Senhor. O amanhã, a sua vida pode ser muito diferente da vida que você está vivendo hoje. Aleluia. Amanhã, aquilo que você pediu e deseja, que você colocou diante do Pai, Ele pode realizar e conceder o desejo do seu coração. Mas para isso é preciso a pessoa o quê? Crer. É preciso a pessoa perseverar. É preciso a pessoa, querido, não desanimar. Aleluia. Não ficar ali só focado nas coisas mínimas, nas coisas terrenas. Conseguir enxergar que há algo muito maior, há algo muito, querido, superior, aleluia, aquilo que os nossos olhos podem ver. Não fique apenas focado nas coisas mínimas dessa vida, aleluia, porque enquanto você ficar focado nisso, você não vai conseguir se alegrar no seu Deus, se alegrar. E isso, o diabo tem usado as circunstâncias, as necessidades para roubar as pessoas. Muitas pessoas estão sendo roubadas. Pessoas que outrora eram pessoas alegres, tinham alegrias da salvação. Pessoas que gozavam, aleluia, da presença de Deus. Estavam ali felizes, contentes. Mas hoje carregam dentro do seu coração e sua alma uma insatisfação, um descontentamento, como
Aqueles homens que o apóstolo Paulo escreveu a carta a Timóteo dizendo que havia pessoas que estavam ali, que eram chamadas por Deus, que estavam ali o quê? Descontentes. Não conseguiam se contentar. Aleluia. Se ter uma satisfação em Deus, querido. É Deus que te realiza. É Deus que vai te completar. É Deus que vai fazer de você uma pessoa feliz. É Deus. Então, quando tiramos o foco de Deus, nós perdemos. Nós perdemos essa satisfação, essa realização, quando o homem tira o foco do verdadeiro alvo, que é a salvação, que é Deus, e ele começa a colocar o seu alvo, fazer das coisas materiais, das coisas terrenas, o seu alvo, ele perde essa realização, essa satisfação e essa alegria de servir a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então eu quero deixar esse recado para os irmãos, que você possa refletir sobre essa palavra, querido. Como está a sua vida, como você tem agido diante das circunstâncias. Aleluia. Qual tem sido a sua reação diante do que tem acontecido à sua volta. Quando lhe falta alguma coisa, como você reage? Você reage como o apóstolo Paulo, né? Ele falou, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Não que isso seja fácil, não é fácil, mas ele mostra que é possível. Se a pessoa quiser, a pessoa consegue. É possível sim. Uma pessoa diante de uma situação de necessidade, a pessoa ainda assim ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa realizada e ser uma pessoa feliz em nome de Jesus. Amém?